Todo católico tem que ser devoto desse cara aqui, Alaxamenos. Assiste esse vídeo comigo que você vai entender. Esse é o desenho mais antigo de Jesus crucificado e ele foi encontrado em Roma e provavelmente foi feito perto do ano 200. E se você olha para isso e pensa que é um desenho meio estranho que até parece ter sido feito por uma criança, é porque realmente foi. Tanto que ele foi encontrado em 1857 no Palácio Palatino. Duas palavras que juntas soam meio estranhas, mas é porque ele era chamado de Palatino porque foi construído ao lado de uma montanha romana, o Monte Palatinus. E como Palatino era a residência do imperador, residências imperiais passaram a ser chamadas de palácio em referência a ele, mesmo quando ficavam longe do Monte Palatino. E é claro, o que isso tem a ver com uma criança ter feito grafite? E a verdade é que no palácio não moravam apenas os líderes de Roma, mas também seus funcionários. É claro, uma parte bem menos suntuosa da residência. E em parte do palácio ficava uma espécie de escola, onde eram educadas as crianças que serviriam o imperador ou demais nobres romanos do futuro. Esse lugar era chamado de pedagógium. E não é estranho que esse nome lembre a nossa palavra pedagogia, porque ali eram educados as crianças, tanto que essa palavra vem da junção da palavra paidos, que significa criança em grego, e agogos, que é guia. Então, é onde as crianças serão guiadas, nesse caso, em relação ao conhecimento, para servir aos seus mestres. E nessa espécie de escola, nós temos esse desenho, que foi feito numa parede, onde provavelmente as demais crianças tiravam sarro de um menino romano chamado Alaxamenos. Tanto que os escritos dizem, Alaxamenos adora seu Deus. E ao lado tem o desenho de Alaxamenos com o braço levantado, adorando Jesus na cruz, que nesse desenho tem uma cabeça de asno, e essa é uma acusação antiga contra os judeus. Tanto que no século I, o escritor grego Apion já escrevia sobre como as pessoas acusavam os judeus de adorarem esse animal, porque o asno era visto como teimoso e ignorante, e esse era um jeito de criticar a divindade dos outros. Quando o cristianismo começa a crescer em Roma, esse grafite mostra que falam o mesmo de Jesus de uma forma também de zombaria. Além disso, mostrar Jesus como crucificado era uma forma também de tirar sarro, afinal mostra que o Deus de Alaxamenos foi crucificado. Uma pena reservada não apenas aos criminosos, como também aos estrangeiros, já que cidadãos romanos não poderiam ser crucificados. Então era uma humilhação muito grande. Nessa época, o cristianismo também era proibido em Roma e os cristãos eram perseguidos. Então, o fato dos pais de Alaxamenos serem cristãos serviu como motivo de zombaria dos seus colegas. O que torna isso ainda mais interessante, afinal, numa época em que os mais pobres eram esquecidos e jamais seriam lembrados, seus colegas conseguiram fazer com que Alaxamenos fosse lembrado no futuro, devido a uma fé que era ridicularizada na época, e hoje essa se tornou a imagem mais antiga que temos de um Jesus crucificado. Tudo graças a crianças tirando sarro de um colega na escola através de um desenho, mostrando também que alguns comportamentos de crianças são bem mais antigos do que a gente pode pensar. Rapaz, mas a aura desse Alaxamenos, viu, vou te contar. Mas e aí, fala nos comentários, você teria a mesma fé, a mesma coragem de Alaxamenos de sustentar a sua fé em Cristo apesar das zombarias? Comenta aí que eu quero saber. Gostou desse vídeo? Eu sou o professor Uchoa. Me segue para aprender mais.